musical. Primeiro do ano, né? Queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10. E nesse trimestre, como os irmãos, pelo menos alguns de vocês, bem sabem, nós estamos estudando sobre o ministério de Paulo, sobre a vida de Paulo, a vida e o ministério de Paulo. Nós já vimos sobre como foi a conversão de Paulo, como foi o chamado de Paulo, a vocação de Paulo. Nós já vimos como que Paulo foi uma peça-chave na expansão da igreja para o mundo moderno, não só para o formato de igreja como nós conhecemos hoje, mas principalmente para o evangelho ter alcançado. É claro que se não fosse Paulo seria outro, mas Deus usou Paulo de maneira poderosa. E nós vimos também não só que Deus usou Paulo, mas como que Paulo se deixou ser usado, como que Paulo entendeu o seu chamado e se preparou para o seu chamado e exerceu todo o seu ministério de forma exímia e até mesmo constrangedora. Quando nós olhamos para Paulo e olhamos para nós mesmos, vemos o que Paulo fez, isso nos constrange a tentar, pelo menos, chegar perto do que Paulo representou para a igreja, para a história da igreja e para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos ver a lição de número 10, que tem por título Paulo e seu amor pela igreja. Nós vamos ver, apesar do título da lição falar sobre Paulo e o amor de Paulo pela igreja, nós vamos ver principalmente como que o amor é fundamental na nossa igreja local, na nossa congregação, na igreja que nós frequentamos. E como que Paulo demonstrava esse amor pela sua igreja. Pela igreja que ele fundou, pelas igrejas que ele fundou, mais especificamente pela igreja de Tessalônica, que é nós vamos ver que uma das grandes virtudes da igreja de Tessalônica era justamente o amor que aquela igreja demonstrava pelos seus irmãos, pelos seus membros, pelo todo mundo que frequentava ali. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e nós vamos ver do verso 1 ao verso 10, que diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Bom, só pela introdução de Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, nós já vemos tanto as virtudes da igreja, como que era uma igreja sólida, uma igreja boa, uma igreja que na Macedônia e Acaia já se ouviam falar dos Tessalonicenses, aquilo que eles praticavam. E nós podemos ver não só o exemplo que a igreja de Tessalônica nos deixa, o molde que a igreja nos deixa, uma inspiração para nós, e também o amor, o carinho que Paulo fala da igreja. A gente percebe nessa introdução que Paulo ele tem um carinho especial, ele tem um amor por essa igreja, ele tem não só um carinho, um amor, mas ele também tem um orgulho. A gente sente um pouco nas palavras de Paulo um certo orgulho da igreja, no sentido de, olha, não um orgulho soberbo de que eu fiz isso, mas olha que legal, parafraseando Paulo, né? Olha que legal, eu fui lá, preguei para eles, ensinei a eles, fundei a igreja, eles cresceram e olha o fruto que eles estão dando, olha o exemplo que eles estão dando. Então a gente nota também
de Paulo um certo orgulho. E além do orgulho, como já falei, principalmente o amor. E é sobre esse amor que nós vamos falar hoje. Sobre o amor que Paulo sentia pela igreja, tanto na relação de fundador da igreja, tanto na relação de pastor daquelas ovelhas, e como que esse amor, ele vinha não só de Paulo para a igreja, mas ele emanava da própria igreja. A igreja de Tessalônica era uma igreja reconhecida pelo seu amor. E o que nós vamos ver o que é esse amor? Amor em relação a quê? Eles se amavam entre si, eles amavam os outros gentios, e além da gente ver o que era esse amor, nós vamos ver também o que suportava esse amor. Suportava no sentido de base. O que dava suporte para esse amor? Por que eles eram tão amorosos? O amor veio de onde? O amor veio de Paulo, porque Paulo amou muito aquela igreja, dava muito carinho para aquela igreja, então aquela igreja acabava transbordando carinho, ou tinha alguma coisa por baixo? É isso que nós vamos ver hoje. Então, primeiro, para nós começarmos, nós vamos falar sobre o amor de Paulo pela igreja. Como eu já falei, na introdução fica bem claro que Paulo ele tinha um carinho especial por aquela igreja. Se os irmãos lerem as outras cartas de Paulo aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, os irmãos vão ver que nem sempre Paulo ele demonstra esse carinho por uma igreja, ou por essas igrejas. A bem da verdade, Tessalônica, como nós já falamos, era uma igreja exemplar, era uma igreja, claro, ela tinha problemas, mas comparando com outras igrejas, como Coríntios, por exemplo, com a igreja de Corinto, a igreja em Tessalônica era uma igreja que não tinha problemas, entre aspas, de novo. Ela tinha problemas, toda igreja tem problemas, mas comparando com outras igrejas, era uma igreja exemplar. Então isso pode ser um argumento para falar assim, mas é muito fácil você amar essa igreja, porque é uma igreja que não dá problema. Você não vai ver ninguém querendo amar a igreja de Corinto, que tinha dissensões, que os irmãos brigavam, que tinha extremismo e tal. Mas também não é só por causa disso. Paulo, e aí nós podemos fundamentar isso olhando para tudo que nós já estudamos sobre Paulo. Paulo ele tinha um amor por todas as igrejas. Paulo ele tinha amor pelas igrejas que ele fundava. Paulo ele tinha um amor sobretudo pela obra de Deus. Então, nós podemos aprender muito com Paulo nesse aspecto, porque, como Paulo diz aqui no capítulo 1, no versículo 2 e 3, diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Aqui Paulo ele reforça que ele está sempre orando, ele está sempre lembrando da igreja, sempre intercedendo pela igreja. E isso, independente da igreja ser uma igreja boa ou não, problemática ou não, isso é bem comum, é bem característico de Paulo. Paulo ele exercia isso muito bem. Ele sentia um amor pelas pessoas e pela obra que ele realizava grande. Um amor, de novo, como eu falei no início, quando nós olhamos para a obra de Paulo, para o ministério de Paulo, chega a nos constranger. O amor de Paulo, não só por Deus, mas pelo próximo, pela obra de Deus, pelo seu trabalho, nos constrange. Nos constrange de uma maneira de que nós paramos pensando, será que eu amo tanto? Eu falo que eu amo a igreja, mas será que eu amo tanto a igreja assim como Paulo amou? Não que a gente deva imitar Paulo, ou colocar Paulo no pedestal, como a igreja católica faz, mas o próprio Paulo fala, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Aleluia. E o maior exemplo de amor pelo próximo, o amor pela igreja, é o amor do próprio Jesus. Ele entregou a sua própria vida. E aí, quando nós olhamos Paulo, de certa forma também entregando a sua própria vida, quando nós se os irmãos se lembram, quando nós estudamos sobre o ministério de Paulo, ele abdica de todo o resto. Quando Paulo é chamado, ele se converte, ele é chamado por Jesus, pelo próprio Jesus, Paulo ele abre mão de toda a sua vida, ele para a sua vida, literalmente, ele vai lá, se prepara durante 3 anos no deserto da Arábia e depois ele vive para a obra de Deus. Ou seja, é claro, a gente não pode comparar a entrega de Paulo com a entrega de Jesus, mas de certa forma, Paulo também entregou a sua vida em prol da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para o amor de Paulo em relação à igreja, à sua obra, e aqui nesse contexto da igreja de Tessalônica, nós vemos um amor verdadeiramente de pai para filho. Paulo ele considerava a igreja, as igrejas que ele fundou, as pessoas que ele ajudou que ele pregou o seu evangelho, ele considerava pai dessas pessoas. A gente fala de pai espiritual, a gente usa muito essa expressão, ele é meu pai na fé, ele é meu pai espiritual, enfim. Mas quando nós olhamos para o amor de Paulo, literalmente
é realmente um amor de pai para filho. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Olha o carinho que Paulo fala para os crentes em Corinto. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Aqui, se a gente coloca a NTLH, por favor, Luz. NTLH? É. Ou a NVI. De baixo. De baixo. Ó, mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai. Pois, quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer? Olha, ainda que durante toda a sua caminhada cristã, você tivesse muitos professores, muitos mestres, tivessem aprendido com várias pessoas, vocês não teriam mais de um pai. E aí, trazendo isso para a vida de um pai para o filho, imagina um pai falando para o filho, olha, por mais que você conheça muitas pessoas, por mais que você aprenda de muitas pessoas, seja na escola, seja na igreja, seja no círculo de amizade, pai, você só tem um, mãe, você só tem uma. Então, nesse versículo, nós vemos mais uma vez o sentimento que Paulo sentia por aquelas pessoas, o sentimento que Paulo sentia pela igreja, e a gente pode falar tanto a igreja com I minúsculo, que representa as igrejas que Paulo fundou, tanto pela igreja com I maiúsculo, ou seja, a igreja universal de Cristo, era realmente um sentimento de pai para filho. E aí, só quem vai ser pai vai poder ter noção dessa medida, e aí quem for pai há mais tempo vai ter muito mais noção do que quem é pai há menos tempo, do que representa você amar alguém com o sentimento de pai. E muitas vezes a gente ouve, mas é impossível você amar o pai para filho é diferente. Eu amo muito o meu sobrinho, eu amo muito o filho do meu amigo, mas amor de pai é diferente. Mas Paulo, ele desenvolveu esse amor, ele tinha esse amor de pai com pessoas que ele muitas vezes só viu uma vez, ou até mesmo nunca viu na vida. Porque Paulo, ele não era frequentador da igreja, como nós já vimos. Paulo, ele ia lá, ele fundava a igreja, ele evangelizava aquelas pessoas, ele fundava aquela igreja, ele dava doutrina, ele ensinava aquelas pessoas para que elas pudessem caminhar sozinhas. Depois Paulo acompanhava meio que de longe, ele visitava, claro, ele não abandonava a igreja, mas ele acompanhava de longe. Então, muitas das vezes, Paulo, ele amava pessoas naquela igreja que ele sequer nunca tinha visto. E ele continuava amando com amor de pai. Isso nos leva à reflexão de como que eu tenho amado a igreja. Como que eu, Diego, amo a Assembleia de Deus em Berlim. Como que eu, Diego, amo o Diácono Ivan. Como que eu, Diego, amo a irmã Letícia. Eu amo com amor de pai. Não estou querendo ser pai da Letícia, não quero ser pai do Diácono Ivan, não. Mas o amor que eu sinto é um amor de pai? Mas como assim um amor de pai? Não sei, me responda você. Como que é um amor de pai, pastor? O senhor que é pai, de mais de um. Como que é um amor de pai? O que representa um amor de pai? Esse é o amor que nós devemos ter pela igreja. Não por um ou por dois. Porque quando nós falamos sobre amor de pai, isso fica... E aí, conforme a gente for cavando esse buraco do amor de pai pela igreja, vai ficando cada vez mais claro. Um pai com 3, 4 filhos, ele não faz, ou pelo menos não deveria fazer, distinção entre os 3, 4 filhos. Ele deveria amar todos do mesmo jeito. Embora um seja mais carinhoso do que o outro, embora um seja mais prestativo que o outro, embora o outro seja mais agradecido do que o um. Mas o amor... rebelde entre os 4. Mesmo que tenha um rebelde, tem que amar da mesma maneira, porque é filho igual. Então, quando nós trazemos esse amor de pai para dentro da igreja, eu tenho que amar a igreja e as pessoas que nela estão, independente do comportamento de cada um. Um me dá bom dia, eu tenho que amar ele. Mas o que não dá bom dia, eu tenho que amar também. Mas o que tem um monte de defeito, eu tenho que amar também. Mas o que faz fofoca, eu tenho que amar também. Mas o que é rebelde, que vem quando quer, eu tenho que amar do mesmo jeito. Olha como é difícil, quando nós falamos que nós temos que amar a igreja, quando nós falamos que nós temos que amar ao próximo. Amar ao próximo não é só dar uma cesta básica. Amar ao próximo é dar uma cesta básica,
é fazer a comida, é ligar para ver se comeu, é perguntar se quer mais alguma coisa. Amar ao próximo não é dar o arroz e o feijão, é dar a sobremesa também. Mesmo que essa pessoa depois da sobremesa não venha agradecer. Era assim esse amor que Paulo tinha pela igreja. Ele literalmente amava como um pai. E aí nós entendemos a expressão que é muito usada hoje, talvez não tanto quanto no passado, mas enfim, pai espiritual, filho espiritual. Essa relação de pai espiritual e filho espiritual, Paulo levava ao pé da letra. Ele amava, o amor que Paulo tinha pela igreja, aqui, de novo, a igreja de Tessalônica, mas como um todo, era um amor de pai para filho. Paulo amava cada, e aí, é claro, você pode argumentar com, mas isso não foi uma expressão, não é bem assim. Veja bem, olha só, a Bíblia diz que o amor de Paulo era o amor de pai para filho. Não tenho motivos para querer duvidar de Paulo. Não tenho motivos, eu, Diego, não tenho motivos para crer que Paulo usou aqui uma força de expressão. Que Paulo quis aqui ser político com as pessoas que estavam ali. Não, eu tenho todos os motivos para crer que Paulo, de fato, ele amava. E isso deve nos ensinar e deve, como eu falei no início da aula, nos constranger a falar, poxa, às vezes eu me sinto tão santo, às vezes eu me sinto um crente tão bom, mas quando eu olho para Paulo, eu não amo os irmãos da minha igreja, ou não todos pelo menos, com amor de um pai para o filho. Eu tiraria do meu filho, eu tiraria dessa pessoa para dar para o meu filho. Quando na verdade, o amor de pai para filho, ele não deveria tirar de um para dar para o outro. Ele deveria dividir e dar para os dois. E como que, e da onde vinha esse amor? Diego, muito interessante, gostei muito dessa explicação do amor que Paulo sentia, mas eu já tentei e não consigo. De onde vem esse amor? Qual é a fonte desse amor de Paulo? O que Paulo tinha de especial que ele conseguia amar as pessoas? Ele conseguia ter um amor de pai para filho com essas pessoas. Volta lá para 1 Tessalonicenses. E 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E vamos ler do versículo 5 ao versículo 10, de novo. Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. E a gente vai ver qual é a origem desse amor que Paulo sentia e que se nós formos ler sobre a igreja de Tessalônica, nós vamos ver que Paulo fala aqui no versículo 5 ao versículo 10, que é um amor recíproco. Tanto Paulo amava a igreja como um amor de pai para filho, quanto a igreja se amava entre eles e amava Paulo como de pai para filho. Então, versículo 5 ao versículo 10 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Se vós fosseis feitos nossos imitadores e do Senhor recebendo a palavra, e vós fosseis feitos nossos imitadores e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação com o gozo do Espírito Santo. Então aqui a gente já tem a primeira fonte desse amor paternal que tanto Paulo sentia pelos crentes em Tessalônica, quanto os crentes em Tessalônica sentiam por Paulo. Está no versículo 6. E vós fosseis feitos nossos imitadores, ou seja, a igreja de Tessalônica foi feita imitadores de Paulo e do Senhor. Eles imitavam a Paulo, que imitava o Senhor. Então, eles também imitavam a Deus. Então, esse é o primeiro motivo, é a primeira base. Como que eles conseguiam ter esse amor? Porque eles imitavam o Senhor. E se Deus é amor, quem o imita e faz igual. Se Deus é amor e eu faço igual a Deus, eu vou ter amor também. Se eu imito ao Senhor Jesus Cristo, e aí imitar seguindo o modo de viver, seguindo aquilo que aquela pessoa faz, eu vou acabar fazendo a mesma coisa. Versículo 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou. Eles tinham fé com Deus. Eles tinham fé. E aí a gente vai falar mais sobre isso
nós falarmos sobre a relação entre amor e fé, mas se você tem fé, você vai ter amor. Se você tem amor, você vai ter fé. Nós vamos ver mais na frente como que isso se relaciona. Mas o segundo segredo deles, a segunda motivação para eles viverem esse modo de viver baseado em amor, no amor de pai para filho, é a fé. Eles não só imitavam a Jesus Cristo, eles não só imitavam o Senhor, mas eles tinham fé no Senhor. E, de novo, nós vamos ver isso mais a fundo. É fundamental que você tenha fé para você poder ter o amor, e é fundamental que você tenha o amor para você poder ter a fé. Mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, a fé deles, e aí, aliado ao amor, era tão grande, era uma coisa tão maravilhosa, que não precisava falar. Você via. E isso, quando a gente tenta entender isso, fica muito fácil. Quando a gente olha para algumas pessoas que falam assim, eu não sei, eu olho para você, você não precisa falar que você está feliz. Você entrou aqui, eu vi que você estava feliz. O brilho no olho, o carinho na palavra, ou, você não precisa falar que você está com medo, eu te dei um bom dia, o seu bom dia, já senti que você está acontecendo alguma coisa, tem algum problema. Quando o nosso sentimento, ele é tão grande a ponto de ser incontrolável, ele se torna externalizado de uma forma muito natural. Você pode tentar fingir algumas coisas, alguns comportamentos, mas chega uma hora que você não consegue fingir, porque não está no seu natural. Quando aquilo pertence a você, seja um sentimento, seja uma atitude, enfim, quando aquilo pertence a você, está inerente dentro de você, faz parte da sua natureza, você não consegue esconder, você faz porque faz. Como você consegue ser uma pessoa assim tão alegre, tão para cima, tão para frente? Olha, não sei, eu só sou eu só. Mas o seu bom dia é tão gostoso? É o meu bom dia, porque a pessoa ela tem aquilo dentro do seu coração e aquilo faz parte da natureza dela. O amor de Paulo para com a igreja, da igreja para com Paulo e para com seus irmãos, era um amor tão inerente à natureza deles, era uma coisa tão intrínseca, era uma coisa tão abundante, que eles não precisavam falar. Era assim. Saía naturalmente, era uma coisa que eles não faziam força para amar. Eles não pensavam antes de amar. Simplesmente amava. Porque era tão abundante que era dentro deles, de novo, por causa da fé, por causa de serem imitadores do Senhor. Versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Teve uma conversão. No versículo 9 nos indica que, olha, eles estavam indo para um caminho, eles pararam e seguiram por outro caminho. Para nós termos esse amor, a gente tem que parar de seguir o caminho que a gente está seguindo e se converter. Lembre-se sempre que conversão não significa atalho. Conversão significa mudança de direção. Muitas das vezes, nós como cristãos, quando nós olhamos para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada cristã, a gente tende a fazer atalhos ao invés de conversões. Atalhos é você sair do caminho principal, pegar um outro caminho, mas depois você volta para o caminho que você estava. Conversão é você mudar completamente de direção. O que aconteceu com a igreja de Tessalônica, no versículo 9, é: e como dos ídolos vos converterdes a Deus. Ou seja, eles estavam em um caminho, eles pararam, giraram 180 e seguiram um outro caminho. Esse é um dos motivos pelo qual eles tinham amor, pelo qual o amor era tão inerente. Quando nós pegamos um atalho, talvez a gente tenha amor, mas seja um amor temporário, ou seja um amor não tão natural, ou seja um amor não tão profundo, ou seja um amor não tão grande quanto o de Paulo. Mas você tem amor, veja bem, você pegou um atalho ali, você mudou o caminho um pouquinho. Você tem amor. Mas se você quiser um amor de Deus, se você quiser um amor de pai para filho, se você quiser um amor profundo, se você quiser um amor incondicional, você tem que se converter. Converter, de novo, converter é 180 graus. É estar indo para o norte, é passar ir para o sul. É estar indo para o leste, é passar ir para o oeste. A conversão é fundamental. Por que nós vemos muitos problemas na igreja? Por que nós vemos muitas igrejas ruins? Igreja que eu falo com I minúsculo. Por que nós vemos muito crentes ruins? Por que nós vemos muito crentes rebeldes? Por que nós vemos muitas igrejas se acabando, muitos crentes se acabando? Porque não tem conversão. Conversão é difícil. A gente
sei que fala aqui e tal, porque teve um culto e tal, 200 pessoas se converteram. Se converteram a Deus, ou elas foram tocadas de alguma forma por Deus, gostaram do que ouviram e estão em processo de conversão. A gente tem que separar a conversão do processo de conversão. Muitas das vezes a conversão é um processo que começa quando existe o apelo e vai terminar daqui a 1, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, um mês, um ano. Tem pessoas que estão 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, mas nunca se converteram de fato. Convenceram, né? Elas se convenceram de que elas precisam de Jesus e elas têm o desejo de seguir a Jesus, mas conversão, muitas das vezes, não aconteceu ainda. Existem outras pessoas que se convertem no ato, como foi com Paulo. A conversão de Paulo foi no ato. Mas ele passou 3 anos no deserto da Arábia, se preparando para o seu ministério. Ele não passou 3 anos se convertendo. A conversão de Paulo foi no ato. Agora, e as dos discípulos? Foi no ato? Foi ou não? Sim ou não, pessoal? Não. Os discípulos se converteram no ato. Os discípulos, eles se convenceram de que eles deveriam seguir a Jesus. Jesus passa, vai chamando, e aí, claro, no primeiro momento, ele está me chamando? Tá bom, eu vou. Ele está me chamando, eu vou. Aí viu ali os milagres e tal, falou, esse é o Cristo. Eles se convenceram que Jesus era o Cristo, eles se convenceram que eles precisavam seguir a Jesus. Mas se nós lermos os 4 evangelhos, fica claro que eles não se converteram. Basta nós olharmos as dissensões que havia entre eles, as brigas, as perguntas incabíveis, a esperança que eles tinham de que quando que tu vais trazer a libertação do teu povo. Então, fica bem claro quando nós comparamos os discípulos, os 12 discípulos com Paulo, o que significa a conversão imediata e a conversão como processo. Depois, já no final do ministério de Jesus, os discípulos se convertem. Alguns deles, Judas, não se converteu, ele se arrependeu. Ele sofreu remorso do que ele teve remorso do que ele fez, mas em nenhum momento diz que Judas se converteu dos seus maus caminhos. Teve nem tempo para isso. Bom, tempo ele teve porque ele passou 3 anos com Jesus. Mas, então, nós temos que ter isso em mente do que significa conversão. Será que eu sou convertido? De novo, convertido é mudar de direção. Totalmente. Não é pegar um atalho. Não é mudar algumas coisas. Tem gente que acha que conversão é só você aceita Jesus como meu Salvador e me converti. Não, você aceitou Jesus como seu Salvador. Isso não significa que você se converteu do seu modo de viver. O segredo da igreja de Tessalônica, uma das motivações, dos motivos de a igreja de Tessalônica ter o amor como seu modo de viver e ter esse amor profundo, esse amor de pai para filho, tanto a igreja quanto Paulo, era a sua conversão. Eles eram convertidos. E quando você é convertido, tudo muda. O amor muda, a fé muda, tudo muda. Porque você agora é convertido. Então, de novo, conversão, você mudou de direção. Então, se você não tinha amor, você passa a ter amor. Se você não tinha fé, você passa a ter fé. Se você não tinha paciência, você passa a ter paciência. Porque foi uma conversão, mudou tudo completamente. Você vira de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, e aí tudo muda. Esse era um outro motivo da igreja de Tessalônica. E por fim, no versículo 10, vamos ler o 9 de novo. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A outra base desse amor, o outro motivo desse amor, está no versículo 10. A esperar dos céus a seu Filho. A igreja de Tessalônica, eles tinham esperança. E esperança também muda o jogo. E isso fica muito claro quando nós falamos ou nos relacionamos com pessoas que não têm esperança. E agora na pandemia, então, isso fica cada vez mais evidente. A esperança, ela muda o jogo. Porque quando você espera em algo verdadeiro, quando você espera em algo que você sabe que vai chegar, você se acalma, você fica tranquilo. Dia 20, quer ver um exemplo bem prático? Pega uma pessoa que está empregada e uma pessoa com um emprego estável, tá? E uma pessoa que está desempregada. Ou que está ali com um contrato de trabalho vencendo, alguma coisa assim.
dia 20 do mês, dia 25 do mês, dia 1º vem seu aluguel. Pergunta para a pessoa que está empregada se ela está bem. Não está bem, por que eu estaria mal? Dia 25, dia 1º vem seu aluguel, a empresa vai pagar dia 29, dia 30, dia 31, quando não pagar, quando receber o salário, eu pago o meu aluguel. Agora pergunta para a pessoa que está desempregada. Ela vai estar desesperançada, ela vai estar desesperada. Por quê? É dia 25, faltam 5 dias, 6 dias para ela pagar o aluguel e ela não tem dinheiro para pagar o aluguel, então ela tem que se virar ali. Ah, eu sou taxista, eu sou Uber, não trabalha mais. Enfim, quem ganha por hora, trabalha mais hora, faz hora extra, porque ela precisa de dinheiro para pagar o aluguel. Por quê? Porque um tem esperança, ele vai receber o salário dele. O outro não tem esperança, não tem de onde vir. Quando nós trazemos esse exemplo prático para a nossa vida cristã e nossa relação com Deus, quando nós temos esperança, a gente se acomoda no bom sentido. Se acomoda não no sentido de ficar acomodado e da mesmice e tal, não, se acomoda no sentido de que, olha, minha esperança está viva, Jesus vai voltar, Descansa. vou ficar descansado, não preciso ficar preocupado. E na pandemia a gente viu isso, ou pelo menos eu vi muito isso, de pessoas, da relação que as pessoas tinham com a doença, com o vírus, com a pandemia, com o que seja, das pessoas que tinham esperança em Deus, ou que têm esperança em Deus, e das pessoas que não têm esperança. Quem não tem esperança em Deus vai ficar desesperado. Quem não tem esperança em Deus vai ficar com medo de morrer, vai ficar com medo de se infectar, vai ficar com medo do que vai acontecer, vai ficar com medo da vacina, do remédio, do chip, do 5G, do seja lá o que for. Quem tem esperança em Deus vai falar, bom, seja o que Deus quiser, se for minha hora vai ser minha hora, se não for minha hora não vai ser minha hora. Ah, porque estão querendo controlar as pessoas, ah, porque a vacina vai botar o chip, ah, porque não vão comprar e vender, amém. Se isso tudo acontecer, significa que Jesus está mais perto ainda de voltar, então que isso fica rápido. Então bota logo a vacina com chip 5G, 6G, 7G, 8G, já controla tudo, que eu quero é ir para o céu. Isso fica muito claro, principalmente nessas questões mais apocalípticas, esses discursos, nessas conspirações mais apocalípticas, fica muito claro para nós aonde está a nossa esperança. Se a nossa esperança estiver no lugar certo, estiver na pessoa certa, na pessoa de Jesus Cristo, o amor vai ser natural. O amor que nós vamos sentir um pelos outros vai ser um amor profundo, vai ser um amor divino por causa da esperança. A igreja de Tessalônica, eles tinham esperança, no versículo 10, a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O crente, ele precisa de esperança. É por isso que os crentes que vivem baseados no presente, os crentes que vivem esperando o presente, eles sofrem. Todos eles sofrem. Se você encontrar um crente onde a esperança dele está no presente, você vai ver que ele é um crente sofredor. Ah, sofredor porque ele passa dificuldade. Não, ele é sofredor como um todo, não em que ele sofre. Não que ele é um crente sofredor, então ele tem problema, ele é desempregado, ele não tem que comer, ele é pobre, não. Ele é um crente sofredor de espírito. Ele é um crente que sofre, porque ele vive com a esperança presente. E Jesus deixa bem claro que a nossa esperança não está no presente. A nossa esperança está no porvir. A nossa esperança está no futuro. Se você encontrar, da mesma maneira que se você encontrar um crente onde a esperança dele é no futuro, por mais que ele sofra no presente, ele não vai sofrer, ele não sente esse sofrimento na pele. Pode ser o mais miserável de todos, pode ser o mais sofredor de todos, humanamente falando, terrenamente, no presente. Mas se a esperança dele estiver no céu, você vai falar com ele, é aquele tipo de pessoa que você fala com aquela pessoa e fala assim, nossa, mas sofre, né? Come o pão que o diabo amassou, mas está sempre sorrindo, interessante. Por quê? Porque a esperança está no futuro. Porque a esperança está em Deus, a esperança está em Jesus, a esperança está no porvir. A esperança não está na terra, não está no presente, não está no agora, no imediato. E Jesus fala isso o tempo todo para nós e é incrível como que o ser humano não consegue aprender com isso. Como que nós, e eu me incluo nisso também, imagino que todos deveriam se incluir nisso, é incrível como que a Bíblia fala o tempo inteiro de esperança. Veja bem, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de esperança. Esse é um assunto que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Se você abrir Gênesis, você vai encontrar esperança. Povo de Egito no deserto. Se eles tivessem esperança na libertação do Egito,
Se eles tivessem esperança na terra de Canaã, não passariam 40 anos no deserto. Jesus, Novo Testamento, enfim, a Bíblia inteira fala de esperança. É incrível como que a gente não consegue absorver isso e ter a esperança no futuro. Ele está sempre com a esperança no presente, no presente, no presente. É a natureza humana que nós temos que viver, combater a cada dia. Para nós encerrarmos o primeiro tópico sobre o amor de Paulo pela igreja, o amor recíproco da igreja por Paulo e entre eles, é fundamental que esse amor que nós já acabamos de falar, esse amor profundo, esse amor de pai para filho, é fundamental que esse amor seja o norte da igreja local. Da igreja local, quando eu falo da igreja, das congregações, dos templos, das reuniões, da igreja agora, a igreja aqui. É fundamental que esse amor seja o norte da Assembleia de Deus, Ministério em Berlim. Vancouver, 86. Ah, Diego, mas é para a pregação da palavra? Sim, também é importante. Mas e a oração? Sim, é importante. Mas e a comunhão? Sim, é importante. Mas tem que ter esse amor. Se não tiver esse amor, não vai ter a pregação, não vai ter a oração, não vai ter a comunhão. E como que a gente pode ter esse amor, ou como que a gente pode praticar esse amor? Amando. Né? Exercitando. Ah, Diego, me dá um exemplo. E aí o exemplo que eu vou dar é um exemplo que eu já falei aqui várias vezes. O Diácono Ivanor já falou, o pastor já falou, e a gente vai continuar falando. Igreja não é clube. Para você ter esse amor, você tem que desenvolver esse amor. Você tem que praticar esse amor. E como que você desenvolve esse amor e pratica esse amor na sua igreja local? Tratando ela como igreja e não como clube. Qual a diferença? Clube não tem relação. Eu pago o clube para quando... Eu pago a academia. Todo dia primeiro. Tá lá. FitX, 20 euros. Mas isso não significa que eu amo a FitX. Isso não significa que eu amo a academia. Eu pago para eu ter acesso quando eu quiser ir à academia. E se não pagar, você não tem acesso. Eu pago lá. Ah, estava indo 3 vezes de semana. Minha família chegou do Brasil, viagem, não sei o quê. Eu fui 1, 2 vezes desde que eles chegaram. Porque eu não quero ir. Mas tá lá, se eu quiser eu vou. Igreja não é academia. Igreja não é um local que você paga o dízimo, se você quiser entender assim. Ou igreja não é um local que está disponível para você ir quando você quer. E principalmente para você ir quando você precisa. Não se vai na igreja porque você precisa. Eu vejo pessoas falando isso, e isso dói no meu coração, quando eu vejo alguém falando assim, eu tenho que ir na igreja, eu preciso ir na igreja. Mas por que você precisa ir na igreja? Porque quando você fala que você precisa ir na igreja, significa que você tem pouco da igreja e você precisa de mais. É como o mercado. Eu preciso no mercado. Por que eu preciso no mercado? Porque o arroz acabou. Eu preciso no mercado porque a água acabou, porque a carne acabou. Então eu preciso ir lá comprar. Quando eu falo que eu preciso na igreja, a ideia que ou pelo menos a ideia que eu faço de quando alguém fala para mim, eu preciso na igreja, é que, olha, o estoque que eu peguei na igreja acabou, eu preciso lá renovar o estoque. Só que a nossa relação com Deus não deve ser uma relação de estoque. A nossa relação com Deus, e é onde muitas igrejas, muitos crentes falham, não deve ser transacional. O que é uma relação transacional? É uma relação baseada em transações. Uma relação bancária, de você com o banco, é uma relação transacional. Você tem uma transação de entrada, uma transação de saída. E aí você tem um débito ali, você tem um saldo ali, que pode ser de débito ou de crédito. A nossa relação com Deus, nossa relação com a igreja, principalmente com Deus, ela não pode ser uma relação transacional. Aleluia. Não existe transação com Deus. Por isso que eu preciso ir à igreja não faz sentido. Porque, de novo, eu preciso ir à igreja significa, olha, o meu saldo está com débito. E eu preciso fazer uma transação positiva para poder cobrir esse saldo. E não é assim que Deus trabalha. Porque se fosse assim que Deus trabalhasse, já tinha acabado tudo, não tinha igreja. Veja bem, o homem pecou. Que transação positiva vai conseguir fechar esse saldo? Não existe. Se você quer uma relação transacional com Deus, saiba que você sempre vai estar no negativo. Sempre. Mas Deus não morreu por mim? Morreu, mas está no negativo. O sangue, mas o sangue dele não era precioso. Mas o sangue dele, o sangue do cordeiro, o sangue limpo, mas ele não tinha pecado e ele morreu. Tá, mas olha só. Não adianta. Se você quiser tratar a sua relação com Deus
uma relação transacional, Deus ele financiou, ele entrou como fiador de um empréstimo que nunca vai ser pago. Nunca. Não importa o que você faça. Não importa o que aconteça. Ah, mas Jesus vai voltar e nós teremos nossos corpos glorificados e vamos morar no céu eternamente. Sim, você vai morar eternamente como devedor. Veja bem, de novo, em nenhum momento da eternidade você vai passar de devedor para credor? Não, de devedor para credor, né? O seu saldo nunca vai ficar positivo. Nunca. Então não tenta ter uma relação transacional com Deus, porque você vai perder. É entrar numa briga que você já perdeu e não vai ganhar. Então, de novo, você não precisa ir à igreja. Você vai porque você vai. Porque você ama a casa de Deus, como disse o salmista, né? Se nós passarmos a tratar a igreja, deixar de tratar a igreja como um clube, deixar de tratar a igreja como um mercado, que você vai e pega para a semana, você vai e pega para o mês, e aí quando falta você vai de novo, o amor vai ser natural. Até porque essa ideia que você está falando, de vir na igreja para buscar alguma coisa, na verdade a gente tinha que vir para a igreja para oferecer a Deus. Não para buscar. Não para buscar. Que aí acontece que a gente se enche, passa a semana esvaziando, volta, e na verdade tinha que ser o contrário. Isso. A gente vem para oferecer o que. Mas eu acho que muitas das vezes as pessoas vão na igreja porque ela precisa de alguma coisa. Assim, o primeiro momento é. O primeiro momento. O primeiro momento é. Mas aí tem pessoas que só vivem o primeiro momento. Pois é, mas aí como você fazer que isso não tipo assim, é meio que difícil você não. Vamos lá. Porque você sempre vai querer buscar alguma coisa. Vamos lá. Você é casado e tem uma filha. Sim, Uma só? tem um filho. Um filho também, tem um casal. Mas em algum momento, lá atrás, você conheceu o seu esposo. Certo? Foi bom quando vocês se conheceram? Sim. É maravilhoso, aquele momento, aquela paixão, né? Você vai pra casa, não consegue falar, aí você liga, 3 horas no telefone, o pai fica desesperado, porque a conta vai vir alta, e você mal só encontra durante a semana, você fica ali, só encontra no final de semana, você fica ali e tal. É bom. Mas não é muito melhor agora quando você casou e tem 2 filhos e tem a sua família? Ou não? Sim. Né? Por que você, se você olhar para trás, desde que você conheceu o seu marido, por que você ficaria só naquele momento inicial, nos primeiros meses de namoro com seu marido? Você viu algum motivo para ficar só naquilo? Para ficar só naquela superficialidade? Não, porque ia ficar chato. Ia ficar chato. Agora, o que você precisou fazer? Ah, agora está muito melhor. Mas eu tenho certeza que se você fizer um balanço, você precisou fazer várias coisas para que chegasse do jeito que chegou hoje. Não foi? Sim. Você precisou fazer algumas coisas e você precisou deixar de fazer algumas coisas. Quando nós pensamos na nossa relação com Deus, muitas pessoas, elas querem ficar só no primeiro encontro ali. Ah, o primeiro amor é maravilhoso. Mas o primeiro amor cansa. Mas o primeiro amor fica chato. Só que para você ter uma intimidade, para você construir uma família, para você ter filhos, para você dar frutos, você tem que fazer algumas coisas e deixar de fazer algumas coisas. É aí onde as pessoas não querem, é pagar o preço. Eu penso que esse primeiro amor tem que ser único. Ele não pode ser o primeiro. Porque se tem o primeiro, tem o segundo, o terceiro, o quarto. Tem até uma música que fala, eu quero voltar ao primeiro amor. Assim, quando nós cantamos isso, nós já estamos declarando que nós já perdemos ele. Isso. Eu quero voltar. Então, eu é um hino que é muito bonito, eu canto, assim, mas você tem que entender a licença poética do hino, vamos dizer assim. Você não tem que querer voltar ao primeiro amor. Olha só, quem vive no passado é museu, o primeiro amor já passou. Eu não posso querer o primeiro amor para sempre. O primeiro amor é muito bom, ele é maravilhoso, mas preciso de mais. Mas eu acho que a questão aí é porque eu vejo muito a questão das pessoas virem na igreja. Ah, você está angustiado, você está vivendo um problema, e quando você vem aqui você tem paz. Tá ok, isso é fato. Mas o que eu penso é assim,
que as pessoas não têm a palavra culto significa adoração, não é isso, pastor? Não sei se eu me enganei. Significa adoração. Então, o que é o culto? É aquele momento que você separa para vir aqui adorar a Deus. Então, você veio trazer o teu culto, a tua adoração. E você ser cheia deveria ser a consequência, não o motivo de você vir, tá entendendo? O motivo de você vir é você vir adorar a Deus naquele momento. Quando você está aqui estudando, você está adorando a Deus, você está aprendendo sobre Ele. Na hora do louvor, você está louvando, você está adorando a Deus. Então, o culto é o momento da nossa adoração, que a gente está entregando a nossa adoração a Deus. Quando você vem, você esquece tudo, das suas preocupações. E naquele tempo que você está aqui na igreja, você está focado em adorar a Deus, automaticamente você vai ser cheio. Entendeu? Então eu penso assim, que essa questão de vir à igreja tem uma interpretação errada pela maior parte das pessoas. Porque as pessoas vêm para querer ser cheio, para ouvir uma palavra Até mesmo e sair porque, daqui animada, entendeu? Até Porque, mesmo na verdade, porque- a ideia é pensar culto. até mesmo porque, se você fizer de segunda a sexta, os irmãos vão entender. Se você fizer de segunda a sexta o que você faz no domingo, você não precisa vir no domingo. Explico. Eu preciso da igreja. Aí você vem à igreja, aí você louva, você ora, você adora, você tem ali, você sai daqui renovado. Se você fizer isso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo, você não precisa vir aqui para ter isso. Porque você vai ter isso naturalmente. Não, você não precisa vir à igreja. De novo, tem que ir todo dia. Se você fizer isso todo dia, você não precisa voltar. É igual compra. Não, você não precisaria vir para buscar Você não precisa vir para buscar isso. Você não precisa vir para buscar isso. Então, compra de mercado. Se todo dia você comprar um pouquinho, não vai faltar. Na relação com Deus é a mesma coisa. Eu não preciso esperar esvaziar o saco para encher de novo. Eu não preciso esvaziar tudo para buscar de novo. Não, busca todo dia. É um hábito, é constante. Fala. Eu penso que todo cristão deveria entender o motivo principal pelo qual ele vem à casa do Senhor. Tem gente que só vem à casa do Senhor, não estamos julgando para ninguém, isso acontece aqui talvez em quase todas as igrejas. Eu vou lá porque lá tem cesta básica e eu não tenho o que comer em casa. Hoje está chovendo, não tenho onde ir, eu vou para casa de Deus. Então ele não tem uma motivação por que ele vem. O Salmo 27, versículo 4, Ivandro, põe por favor. Olha o que o salmista diz. Ali ele nos ensina o motivo pelo qual nós devemos ir à casa do Senhor. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei. Ele pediu e não ficou de braços cruzados esperando cair, não, ele foi buscar. O que ele pediu? Ele possa morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Ok, a gente não pode estar todos os dias aqui, mas a motivação, contemplar a formosura do Senhor. O que é isso? Adorar, reconhecer a grandeza de Deus e aprender no seu templo. Aprender o quê? A sua palavra, o que nós estamos fazendo aqui. Então essa deve ser a motivação de todo crente, independente dele estar com fome, dele estar desempregado, dele ter necessidade, dele estar bem ou dele estar mal. Entrou nessa porta aqui, são aquelas duas coisas lá. Adorar a Deus e aprender. E muitos vêm, o tênis do dinheiro é muito lindo, e o pastor só usa esse terno cinza. E valor não sei o que, fulano não sei o que. Ele não tem motivação, ele não sabe por que ele está vindo aqui. E todos nós precisamos aprender aquilo ali. A gente vem aqui primeiro para adorar o Senhor e aprender. Sim. Depois, Deus se encarrega de suprir as nossas necessidades. As consequências disso. Isso, é consequência. Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça. O que eu entendo também é que muitos só vêm à casa do Senhor, à igreja, quando eles querem receber algo. Isso. Quando eles estão precisando de alguma coisa, quando eles estão no deserto, quando eles estão passando por lutas, por tribulação, aí eles se lembram de vir à casa do Senhor e vêm constantemente, vêm várias vezes. Aí quando recebe a vitória, quando Deus dá, aí ele volta para aquela vidinha dele, longe, ele pode adorar a Deus em casa, ele pode servir a Deus em casa, não precisa ir na igreja, mas aí quando volta de novo uma tribulação, aí a casa dele não é o suficiente. Ele tem que vir à igreja, poder ter comunhão com os irmãos, quando na verdade nós devemos estar na igreja
todos os dias, independente da gente estar no mar de rosas ou a gente estar na luta. Porque é na igreja que a gente recarrega a nossa bateria todos os dias, vivendo em união com os irmãos. A gente pode servir a Deus em casa? Pode. A gente pode louvar em casa, a gente pode orar em casa, claro que pode, no trabalho. Mas quando a Bíblia diz que nós devemos estar na casa do Senhor, em união com os irmãos, é porque ali a gente divide as nossas forças, a gente soma as nossas forças e todo mundo sai mais robusto na fé em Deus. Então é importante essa presença na casa do Senhor, eu entendo dessa forma. O amor, de novo, para a gente passar para o próximo tópico. O amor, esse tipo de amor que a gente vê na igreja de Tessalônica, que a gente vê de Paulo, ele só vai existir se nós pararmos de tratar a igreja como um clube. Parar de tratar a igreja como um local que eu vou quando eu quero ou que eu vou quando eu preciso. Igreja é igreja. Igreja é a casa de Deus. A igreja ela não pode ser um local. Ela não pode ser um shopping, ela não pode ser um mercado, ela não pode ser um clube, não pode. Igreja é igreja. Por que nós vamos à igreja? Qual é a motivação de nós irmos à igreja? E aí eu entro no próximo tópico, que é Romanos capítulo 5, versículo 8. Ah, Diego, se a igreja não é um clube, se a igreja não é um local que eu vou quando eu preciso, então por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu vou para a igreja? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vou para a igreja porque, veja bem, uma pessoa morreu. Era para ter sido você, era para ter sido eu. Mas uma pessoa morreu no meu lugar. Você quer motivo mais importante do que esse? Existe algum outro motivo para você vir à igreja? Ainda que eu viesse, qual é o preço da sua vida? Ainda que eu viesse à igreja, preciso de um monte de coisa, venho para a igreja e não levo nada. Mas uma pessoa morreu, qual é o preço da sua vida? De novo, foi o que eu falei. Você quer viver uma vida transacional com Deus? Amém. Viva a sua vida. Você vai ser sempre um credor, um devedor. Não tem dívida. Não tem preço que pague a sua dívida. Quando nós entendermos que nós viemos para a igreja porque Cristo morreu por mim, a gente vai parar de ver a igreja porque eu preciso de alguma coisa. Não sou eu que preciso. Para de olhar para o umbigo. É crente egoísta que olha para o umbigo. É crente narcisista que só quer saber de si mesmo, só quer olhar no espelho e para mim. Não, só uma pessoa morreu para que você pudesse ter o direito de vir aqui. E aí você vai negligenciar isso. Você vai deixar isso para lá. Você vai vir quando você quiser. Você vai vir quando você precisa. Então quer dizer que uma pessoa entrega a sua vida, uma pessoa morre para que você possa ter acesso àquilo. E você usa quando quer? Isso não faz sentido. A dívida permanece para sempre, não tem como. Tem até um salmo que o salmista fala assim: Senhor, se tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Aí mais na frente ele fala: mas contigo está o perdão, a graça e a misericórdia. O amor, ele era não só presente na igreja de Tessalônica, ele era abundante na igreja de Tessalônica. Não só na relação de Paulo com as suas igrejas, mas o amor é também presente e abundante em toda a Escritura, em toda a Bíblia. Como eu falei, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você encontra esperança. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você encontra o amor. Aonde eu encontro o amor de Deus em Gênesis? Na criação, no pecado inicial. Deus ele ia todo dia lá, andava no jardim e conversava com Adão. Aí, serpente dá o fruto para Eva, Eva come, dá para Adão, Adão come. Deus parou de ir no jardim? Ele foi lá. É o amor, olha o amor. Amor não é isso? O amor de pai para o filho. Você sabe que o filho fez coisa errada. Aí você para de falar com o filho? Não, você vai lá, e aí, filho, como é que tá? Claro, você está sondando, mas você vai lá. E aí, filho, como é que tá? Tá tudo bem? Ah, a mão tá suja, né? O que aconteceu? Você vai... Foi o que Deus fez. E aí, Adão, tudo bem? Tá escondendo por quê, Adão? Eu vi ontem, você não se escondeu, tá se escondendo por quê hoje? Vem cá, rapaz, o que está acontecendo? Me conta mais. É o amor. Se não tivesse amor, Deus ele nem descia para dar o castigo. Por que Deus desceu para dar o castigo? Deus desce. Tem gente que acha que é a gente que sobe. Não, é Deus que desce. O crente ele nunca sobe para falar com Deus. É Deus que desce para falar com o homem. Qual é a diferença? Por que Deus não desceu antes? Para quê? No caso de Adão e Eva? É. Mas por que ele ia descer antes?
Ele já se Para não encontrava deixar ele sempre, né? pecar. Mas aí, É o livre-arbítrio. mas como que você ensina a sua filha? Você ensina a sua filha privando ela de fazer as coisas? Às vezes eu gostaria. Quando ele vê um perigo de vida, sim, né? Sim. Mas na maioria das vezes você ensina a sua filha não cercando ela. Você não ensina a sua filha estando 24 horas por dia com ela. Você ensina a sua filha falando, o seu filho falando, olha só, isso aqui está errado, é assim, assim, sabe? Deus ele não podia descer e não deixar o homem pecar. Porque se Deus fizesse isso, então por que ele criou o homem em primeiro lugar? Por que ele deu o livre-arbítrio para o homem em primeiro lugar? Que sentido faz eu chegar para você e falar assim, Letícia, olha só, Deus me abençoou e ele falou comigo que eu tenho que abençoar outras pessoas, então está aqui agora €1 milhão na sua conta corrente. É seu. Desses 1 milhão, você vai pegar 100 mil e vai fazer isso, vai pegar 50 mil e fazer não sei o quê, você vai pegar 200 mil e fazer isso. E eu dar destino para os 1 milhão. Você vai falar assim, mas vem cá, você me deu 1 milhão de dinheiro, mas você disse aonde eu tenho que gastar meu dinheiro? Não. Ou você me dá, ou você faz. Não faz sentido eu te dar €1 milhão e dizer aonde você tem que gastar. Da mesma forma, não faz sentido Deus criar um homem, Deus soprar a vida do homem, Deus dar o livre-arbítrio para o homem e falar assim, olha, está aqui a sua vida, o seu livre-arbítrio, mas você vai fazer assim, assim, assim. Não faz sentido. Então por que ele criou o homem em primeiro lugar? Um teste de obediência, né? Ele criou, ele deu e ele esperou que o homem obedecesse. O homem não obedeceu. E ele ainda avisou. E ele ainda avisou. O homem é que decidiu. Então não faz sentido Deus descer e não deixar o homem pecar. Não só com Adão, mas conosco. Não faz sentido Deus não deixar a gente pecar. Veja bem, ele pode falar, ele pode avisar, ele pode dar vários alertas, mas se você quiser fazer, ele vai deixar você fazer. Não é que ele vai deixar você fazer. Você vai fazer porque você vai fazer, porque você é dono de si. Em alguns momentos, Deus ele coloca barreiras, vamos dizer assim, barreiras mais fortes, para você não chegar a fazer. Em outros, Deus faz. Olha, você quer fazer, você faz. E arca com as consequências. Às vezes ele te avisa, orienta, Sim. mas é você quem escolhe se vai fazer ou não. Mas o amor, ele, Aleluia. você encontra o amor de Gênesis a Apocalipse. Deus ele desceu do seu trono por amor. Quando Deus ouve a minha oração, ele não ouve a minha oração porque eu tenho um contrato com ele dizendo que ele tem que ouvir a minha oração. Ele não ouve a minha oração porque ele precisa ouvir a minha oração. Ele ouve a minha oração, Deus ouve a oração de um pecador por amor. Porque ele ama. Não porque ele precisa, não porque ele quer, não porque tem que, é por amor. É por amor que Deus ouve a nossa oração. E é por amor que o amor é por amor que a igreja de Tessalônica fazia o que fazia e Paulo tinha a relação que tinha. Só que tem um diferença, tem um ponto nesse amor. Todo amor tem um propósito. Todo amor tem que ter um propósito. Amor sem propósito é paixão. Todo amor tem que ter um propósito. Eu amo muito, conheci a Fabiana, 2006. Eu amo muito a Fabiana. Chego para o pai dela e falo assim, professor, eu amo muito a sua filha. Mas qual é o seu propósito? Você ama para quê? Você ama por quê? Eu amo muito o Diácono Ivanor. Tá, mas qual é o propósito? Todo amor tem que ter um propósito. O amor fraternal, o amor hétero, o amor filho, todo amor, todo tipo de amor tem que ter um propósito. O amor é subjetivo, enfim, mas ele tem que ter um propósito. Todo amor tem um propósito. E o amor de Deus não é diferente. Ele tem um propósito. Qual é o propósito do amor de Deus? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, olha o propósito aí, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus tem um propósito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, é o amor. O amor de Deus era tão grande que ele deu o seu único filho. Qual é o propósito? Por que Deus fez isso? Porque ele queria se livrar de Jesus, estava fazendo muita bagunça no céu e ele queria se livrar de Jesus. Não. Tem um propósito. Qual era o propósito? Qual foi o propósito?
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós olhamos para o amor da igreja de Tessalônica, quando nós olhamos para o amor de Paulo, o amor de Paulo tinha um propósito. Por que ele amava a igreja tanto quanto ele amava? Por que ele amava a igreja? Primeiro, pela devoção dele a Deus. Porque ele entendeu que, poxa, se Deus padeceu tudo que padeceu para que essas pessoas pudessem ter acesso à vida eterna, como assim eu não vou pregar para essas pessoas? Por que Deus amou o mundo, amou tanto o mundo gentílico? Porque ele entendeu a obra que ele tinha na mão dele. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre o ministério e a vocação de Paulo. Paulo, ele tinha, a gente pode colocar assim, ele chegava a ter medo da responsabilidade que ele tinha. Que era, olha só, uma pessoa morreu para que essas pessoas pudessem ser salvas. Se eu não falar do amor de Deus para essas pessoas não vão ser salvas. Então eu preciso falar do amor de Deus para elas. O amor de Paulo pelos gentios tinha um propósito. O amor dos crentes em Tessalônica tinha um propósito. Por que os crentes se amavam? Só porque eles tinham que se amar? Não, porque eles eram imitadores de Cristo. O amor tinha que ter um propósito, ele tinha que ter uma contraparte, ele tinha que ter, ele não podia ficar só no nome da teoria, ele não podia ficar só no eu amo, não, ele tinha que fazer alguma coisa. Ele tem que ter a consequência desse amor. Cadê a consequência desse amor? E isso fazia com que a roda girasse. Como eu falei, aí voltando lá, porque nós falamos sobre vir à igreja todos os dias, ou fazer aquilo que você faz na igreja aos domingos todos os dias, você faz a roda girar. Quando você tem um amor com um propósito, a roda gira. E quanto mais ela gira, mais velocidade ela pega. É igual um carro. Quando você sai da inércia e você coloca para rodar, ainda que no início vai devagarinho, ele vai aumentando, até que chega um ponto que já está natural. A igreja de Tessalônica, ela tinha isso. Ela tinha um amor com um propósito. E o propósito desse amor fazia com que o amor aumentasse. E mais propósito, e mais amor, e mais propósito, mais amor, e mais amor, até que chegou um ponto que transbordava. Até que chegou um ponto que não precisava falar. Os crentes da Macedônia e Acaia conheciam o amor de Tessalônica sem ir lá. Chegou lá na Macedônia. De Tessalônica para Macedônia é longe. Chegou lá. É como se aqui a Assembleia de Deus de Berlim, ela tem um amor tão grande entre os irmãos. A roda gira tão forte que as pessoas na Itália, as pessoas em Portugal, você é de Berlim? Berlim tem uma igreja maravilhosa, uma igreja abençoada, que os irmãos se amam, que os irmãos se ajudam, que a gente realmente vê o amor de Deus transbordando naquele lugar, sem nunca ter vindo aqui, mas porque eu ouvi falar. Por quê? Porque a roda gira tão intensamente que você não precisa mais falar nada. A coisa sai naturalmente. Foi o que nós falamos no início da aula. E a relação do amor com a fé? Eu falei que a gente ia falar sobre a relação do amor com a fé. O amor produz a fé produz o amor. Como que é essa relação? Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 15. Efésios capítulo 1, versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Paulo, ele via o amor e a fé juntos. Qual é a relação do amor com a fé? Bom, o apóstolo Paulo nos diz que o amor, ele é a fonte da justiça de Deus, imputada ao pecador, ou seja, o amor, ele é a fonte da justiça de Deus, Deus ele tem uma fonte de justiça, imputada ao pecador, ou seja, colocada no pecador por meio da graça, concedida pela graça por meio da fé. De novo, o amor, Paulo diz que o amor é a fonte da justiça de Deus, imputada no pecador, ou seja, colocada no pecador, concedida pela graça, ou seja, não é merecido. Graça é quando Deus faz aquilo, não nos dá, é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos.
E misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Então o amor é a fonte da justiça de Deus, dada ao pecador por meio da graça, concedida pela graça por meio da fé. Ou seja, se o amor é a fonte da justiça de Deus, dada ao pecador pela graça, por meio da fé, isso significa que, se eu não tiver fé, eu não posso ter amor. O amor é a fonte da justiça, dada ao pecador pela graça, por meio da fé. Então, Então todo mundo tem fé. não sei, todo mundo tem fé? A fé Se todos, natural. se todos, quase todos, eu não posso dizer que são todos, têm amor, ele tem fé. Mas só tem amor quem tem fé. Ó, vamos fazer a construção, depois a gente volta. Seria bom ter um quadro. O amor é a fonte da justiça, imputada no pecador, pela graça, por meio da fé. Se eu não tiver fé, não vai ter a graça. Se não tiver a graça, eu não vou ter a fonte da justiça, que é o amor. Isso significa... Fala. Você quer dizer que só quem tem fé que tem amor? Isso. Resumindo. Resumindo. Perfeito. A questão. Mas por que eu não falei que só tem fé, só tem amor quem tem fé? Porque tem duas chaves, duas peças-chave nessa engrenagem. Quando você fala só tem fé, só tem amor quem tem fé, você esquece da graça e esquece da justiça. Isso é um perigo muito grande, que são as pessoas que veem Jesus como Papai Noel. São as pessoas que veem Jesus só como Pai, mas não vê como Deus. Deus ele é Pai, Deus ele ama, mas ele é justo. Antes de Deus ser Pai, ele é Deus. Lembre-se que Deus ele só cria o homem no sexto dia. Quer dizer, tecnicamente ele cria antes, mas ele só forma no sexto dia. Mas isso não é um caso. O que eu quero dizer é, Deus, ele não criou o homem no primeiro dia. Ele criou só no sexto. Isso deve nos dizer que antes dele ser pai, ele é Deus. A gente não pode esquecer nunca essa relação. Deus ele me ama, Deus ele te ama, Deus é maravilhoso, Deus cuida, Deus protege e tal. Mas ele é Deus, ele continua sendo Deus. Senhor. Senhor. A respeito do A Fran queria falar primeiro. perguntou. Fala, Fran. Eu queria dizer que, assim, porque o amor a gente não vê, né? Então, a fé a gente também não vê. Então, se a gente não tem fé, se a gente não tem esse sentimento de acreditar que Deus, por exemplo, existe, a gente não pode acreditar no amor. Posso falar assim ou Então, a gente acabou de falar que todo amor tem um propósito. E aí se você falar, porque o amor a gente não vê, porque o amor é subjetivo, será que a gente não vê mesmo? Será que ele é subjetivo? Sim, a gente vive, a gente não Você vê. Mas você vê quando eu tenho uma atitude de amor com você, por exemplo, você sabe que eu... Um gesto. Você é amor. É igual a fé. Eu não consigo ver a fé. A fé, ela é invisível. Será que a fé é invisível? Eu assisti uma vez uma entrevista com um ateu, entre um ateu e um pastor, se não me engano, e aí o ateu falou assim, eu não posso acreditar em algo que eu não vejo. E aí o pastor falou assim, você não acredita porque você não vê. E aí, parece ser a mesma coisa, né? Eu não posso acreditar em algo que eu não vejo. E aí o pastor falou assim, você não acredita porque você não vê. Não é a mesma coisa. As pessoas não acreditam em Deus porque elas não conseguem enxergar a Deus. Não é porque Deus não existe. A culpa, a responsabilidade não está em Deus se fazer visível. Está em você querer ver a Deus. Sim, então, por isso que a fé não é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das que se esperam. Mas você consegue ver a fé. Você consegue sentir a fé. Sim, eu sinto a fé. Você não sente a presença de Deus? Sim, Mas você não vê a Deus. não. Mas você sente. A fé é a mesma coisa. Você não vê a fé, mas você sente a fé. Você sabe quando você tem fé e quando você não tem. Você sabe o que você precisa para aumentar a sua fé. Você sabe quando você está perdendo fé. Você sabe quando você está com muita fé. Verdade. Você sabe que está ventando sem ver o vento.
Você sabe que está ventando sem ver o vento. Aí O amor é entra- igual. O amor não é invisível. O amor com propósito, ele não é invisível. Dentro. O amor só é invisível se ele for um amor sem propósito. Aí ele vai ser invisível. Mas quando a gente fala de amor na Bíblia, quando a gente fala do amor que Paulo sentia pela igreja, o amor que a igreja de Tessalônica sentia entre os irmãos, o amor que nós deveríamos sentir aqui, entre nós, esse amor tem que ter um propósito. E se ele tiver um propósito, ele vai ser visível. A Fala. respeito ao que a Letícia falou, todo mundo tem fé. Tem sim, tem a fé natural. Você entra num ônibus, você tem fé que aquele motorista vai te conduzir Um lá. avião, você Parece que é avião. Tiago ou Tito, né, ou Judas, que fala, procurando eu escrevermos acerca da fé natural, tive por necessidade de vos escrever acerca da fé que uma vez foi dada aos santos. Então existe a fé natural, por exemplo, tem pessoas que têm fé no ídolo, tem pessoas que têm fé nas mandingas, nas feitiçarias, mas nós temos a fé que nos conduz à salvação, é a fé que uma vez foi dada aos santos. Então tem essa diferença, a fé natural que nós estamos tratando aqui. Essa fé que produz o amor é a fé da Não salvação. seria acreditar. Essa que ele está falando aqui. Porque o mundo tem fé, mas não se ama. Porque se amasse, não teria roubo, não teria crime, não teria mentira, não teria engano. Entendeu? Então tem dois tipos de fé. A fé do mundo é invisível, o amor do mundo é sem propósito. É isso. Se o amor do mundo tivesse propósito, o mundo não estaria como está. Se a fé do mundo... A fé do mundo seria eu acreditar em algo que possa acontecer alguma coisa boa. Como é que é? Porque a fé não é eu acreditar naquilo que eu não vejo. Então, um pouquinho confuso. A fé é acreditar naquilo que você não vê. Existem duas fés, então, Por que você tem fé em Deus? Porque você consegue ver a Deus. considera- Você consegue sentir a Deus. Então você consegue ter fé naquilo. O mundo, a fé do mundo, não é uma fé como você tem em Deus. Ela é uma fé invisível. Porque ela não consegue sentir aquilo que ela É uma fé falsa. É uma fé morta, né? Paulo fala de obras mortas, fé em obras É uma mortas. fé que... Você vai ter fé em que no mundo? Você vai ter fé em Buda? Você vai ter fé no Papa? Você vai ter fé em um copo d'água? Você vai ter fé numa moedinha atrás da porta? No macumbeiro? Numa madeira? Como que você vai ter fé em alguma coisa que você não consegue sentir, que você não consegue ver, que você não consegue... Tá, mas você falando assim também é a mesma coisa da gente acreditar que a gente não vê Deus. Mas você não sente a Deus? Sim. E por que não as outras pessoas não sentiriam, não veriam a fé delas em outros deuses? Porque se elas sentissem, elas não estariam tão perdidas como elas estão. Você pega um crente fiel e você pega uma pessoa de qualquer outra religião. Os dois têm muita fé. Mas você vai ver que qualquer outra religião, por mais que ela tenha fé, ela vai ter um vazio em algum lugar. Que ela vai jogar para alguma outra área da vida dela, para algum outro hábito, para poder preencher aquela fé. Aquela pessoa tem fé, ela crê, sei lá, você pega qualquer religião. Ela tem fé naquilo, ela vive aquilo, ela vai nas práticas, nos cultos dela, enfim. Mas se você analisar tete a tete todos os aspectos da vida daquela pessoa, está faltando alguma coisa. Que é justamente essa fé invisível. É como, por exemplo, você olha para um céu nublado, com vento, você vê as nuvens se movendo, não vê? Imagina um cristão com fé. Esse cristão é uma pessoa que num dia de vento, a pessoa está na rua. E a pessoa que tem fé, mas que não é uma fé em Deus, ela está dentro de casa. Ambas as pessoas, elas olham pela janela. A pessoa que está na rua olha para cima, a pessoa que está em casa olha pela janela. E ela vai ver a nuvem se movendo. Ou seja, ela tem fé que existe o vento. Porque se não tivesse vento, a nuvem não se movia. Então, a pessoa que está dentro de casa, ela tem fé de que existe o vento.
Porque ela está lá na janela, na casa dela, ela olha pela janela, ela vê a nuvem se movendo. Se está se movendo, tem vento. Tá? Elas têm fé. Só que o cristão que está na rua, ele não só vê o céu se movendo, mas ele sente o vento batendo na pele. A pessoa que está em casa, ela não sente o vento batendo. E aí pode ser assim, não, eu tenho fé, o vento a nuvem está se movendo. Mas se você chegar para ela e falar assim, mas será que não é um ventilador forte? Será que não é algum ser angelical soprando? Será realmente que é o vento? Vai ficar aquele, não, é o vento. Tem certeza que é o vento? Será que não é o vácuo de algum avião que está puxando a nuvem? Então, aí... Percebe como que fica, por mais que a pessoa esteja dentro de casa, tenha fé que existe o vento, porque ela está vendo se mover a nuvem, fica ali aquele 1% de, será que é mesmo? O cristão ele não tem essa dúvida, porque ele sente, ele não só vê, mas ele sente. Fala. Aí essa questão de sentir não seria você ter experiência? Entendeu? Sim, é experiência. Não tem aquele exemplo da laranja também? Que você olha a laranja, você não sabe dizer se ela está azeda ou não, mas quem abre Tem que provar. e prova a laranja. Existe muito crente O cristão que é tem quem fé, abre a laranja, mas que está dentro de prova. casa junto com É a experiência. o macumbeiro, com a outra pessoa aí do mundo, entendeu? Tem crente assim também. Ele sabe que existe, ele está vendo a nuvem se mover, mas ele está dentro de casa, ele não está sentindo na pele. Assim, se você quiser ser bem radical, bem pragmático, tá no mesmo balde da pessoa do mundo. Sabe que existe, mas não comprovou. Vale? Sinceramente, eu não acho que vale. Tem uma menina que trabalhava lá em casa, minha mãe vai lembrar, meu pai também era assembly, que ela falava que era, se é pra ficar no meio do muro, é melhor sair da igreja, porque mesmo você aproveita as coisas da igreja. Não, ela falava que quem ficava em cima do muro era burro, né? Ela falava pra mim, ó, não fica em cima do muro, porque quem fica no muro é burro. Porque você nem aproveita a igreja, nem aproveita o mundo. O crente que fica dentro de casa, vendo a nuvem se mover pela janela, ele é burro. Burro, desculpa a expressão da palavra, mas ele é burro. Porque ele vê acontecer, ele vê tudo lá fora, mas não sente. De que adianta, então? É melhor você não crer, entendeu? Vai pra rua, sente o vento bater. Isso explica, a fé se vive. Você se vive, A fé se vive. E é um Ela não se exercício. explica, ela se vive. Você Abra, É um exercício. abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Se tiver mais fé, tem que ter mais amor. Se tiver mais amor, tem que ter mais fé. As duas partes são indivisíveis. Fé e amor tem que andar junto. Ah, eu tenho muita fé. Mas você pratica o amor? Você tem amor? Não, eu tenho uma área que tem que trabalhar na minha vida, então você tem que trabalhar a fé também. Não tem como você ter muito de um e pouco de outro. Não tem como você ter muito de amor. Não, essa igreja é maravilhosa, ela é um amor assim, o amor, tá, mas e a fé? Está escrito que quem não ama seu irmão negou a fé. Pois é. O amor e a fé, eles têm que crescer juntos, não pode crescer desbalanceado. Você vê muitas pessoas falando isso, dando essa ideia de que, seja as pessoas, os crentes em si ou as igrejas são desbalanceadas em fé e amor. Não existe igreja, quer dizer, existe, mas biblicamente falando, doutrinariamente falando, não existe igreja desbalanceada entre fé e amor. Se a igreja está com pouco amor, ela também está com pouca fé. Se a igreja está com pouca fé, ela também está com pouco amor. Ah, então como eu faço? Os dois juntos, tem que ser juntos. Não tem como ser desbalanceado. Se tem muita fé, tem que ter muito amor. Se tem muito amor, tem que ter muita fé. Não existe igreja e crente desbalanceado em amor e fé. Os dois têm que andar sempre juntos. Sobre a reciprocidade do amor. Nós não vamos ler, mas os irmãos certamente conhecem. Se não conhecem, leiam Lucas capítulo 10.
a passagem do bom samaritano, ela nos mostra sobre a reciprocidade do amor, sobre o propósito do amor. No amor, ele tem que ter ação prática, justamente para que você possa sentir o amor. Senão ele é amor invisível, é o amor do mundo. ONU, ecumenismo, que legal, É de palavra, a né? paz, a fome no mundo, que nem tem um bilionário chamado Elon Musk, quem gosta de tecnologia vai saber quem o cara é. Não, eu vou dar 2 bilhões na minha... Se a Organização Mundial contra a Fome disser como que 6 bilhões, 6 ou 2 bilhões resolve a fome do mundo, eu dou o meu dinheiro. E aí, como que resolve 6 bilhões? Então não resolve. Não, porque não existe amor, né? Porque não existe amor. Eu acredito também que essas coisas, né, visíveis, assim, fome, doença, essas coisas, a gente, claro que a gente não vai conseguir suprir isso, né? Mas eu acredito que a gente consiga, pelo menos ao nosso redor, se a gente der um pouquinho de amor àquelas pessoas que estão ao nosso redor, se a gente der um pão para uma criança que está com fome no momento, se a gente der um cobertor para um mendigo, alguma coisa assim, a gente já está praticando o amor. Eu acho que não precisa de muito dinheiro. Será? Dinheiro. A gente acabou de falar que... Preciso de uma palavra. A gente acabou de falar o quê? O que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3? Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Não adianta dar amor. Assim como não adianta dar fé. Você tem que dar amor e fé. Então, todo mundo junto. Amor e fé. E fé. E no momento em que eu pratico, dando um cobertor para alguém que está com frio, ou então doando um casaco, ou alguma coisa assim, eu estou praticando fé e amor ao mesmo tempo. Está praticando o amor. A fé também, porque eu acredito que a pessoa vai ficar quentinha. Não, você tem que dar a fé para ela, você tem que dar Jesus para ela. Sim, Essa é a diferença do cristão. Aí entra aquele caso. Mas aí entra também o amor com propósito. Aí que entra. Mas tem que ter sempre a fé, lembra-se disso. Sim. Porque se você só der o cobertor, tendo fé de que vai suprir o frio daquela pessoa, entre você e um budista não tem diferença, entre você e um kardecista não tem diferença. Deixando a boa vontade. Deixando a boa vontade. Mas aí, assim, aí entra a coisa sobrenatural, creio eu. Por quê? Porque, assim, eu não vou pegar um cobertor e falar assim, olha aqui, ó, pra você, tá, Deus te abençoe e tudo mais, tá. Com o meu testemunho, com o meu modo de viver, eu tenho certeza que as pessoas, elas vão olhar diferente. No jeito que eu me porto, no jeito que, né, que eu trato as pessoas, ou então que eu falo alguma coisa. Eu acho que isso... Mas você pode não ver a pessoa para quem você deu a cobertura de novo. E eu Eu acho acho que, assim, uma existe coisa muito interessante. Olha. Existe o testemunho pessoal, diário, e aí sim, o seu trabalho, a pessoa vê como você vive e tal, legal, a pessoa vai ver que você é diferente. Eu acho que dar amor e fé se resume nessa palavra. Ao invés de dar um peixe para quem está com fome, dá o peixe, mas ensina ele a pescar. Então você está dando amor e fé para ele. Ensina ele a pescar. Ele vai crer que ele é capaz de defender, porque muita gente está nessa condição que já entregou os pontos. Igual aquela hiena, né? Ó vida, ó azar. Então, não só dá o peixe, mas ensinar ele a pescar. Porque senão você tem que ficar sempre dando, e uma hora você não vai dar mais. E ele se acostuma a só pedir. Tem gente que é viciada em pedir, tem gente que pede na rua, você pensa que ele é um mendigo, entra na casa dele, para você ver o que ele tem. Ele tem aquilo que você não tem. Sempre que você der amor, você tem que dar fé também. Porque senão é o amor do mundo. O amor dá muito amor. O amor ama demais. O amor o mundo dá muito amor, o mundo ama demais. E por que está do jeito que está? Porque é um amor sem fundamento, é um amor sem propósito. Não tem fé. Assim, eu tenho testemunho assim, da minha família. Eu tento ajudar uma pessoa. Assim, eu já fiz de tudo. Mas você já deu fé para a pessoa? Já falo de Deus, falo, sabe, tento assim, você precisa fazer um curso, você precisa fazer isso, você precisa ir. Mas a pessoa não quer.
Então chega um momento que eu falei, Deus, eu não sei o que fazer mais. Entendi. Aí eu pedi para Deus tirar de mim, para mim não, assim, não é que eu abandonei. Mas para você não sofrer. Para mim não sofrer junto com ela, porque se ela não quer, o que eu posso fazer? Porque é que nem um vício. Se a pessoa não quer sair do vício, eu não. Se a pessoa não quiser a fé, ela não vai conseguir viver só de amor. Sempre vai querer mais. Por isso que a fé e o amor tem que estar sempre juntos. Por isso que não existe igreja desbalanceada. Por isso que não existe, quer dizer, existe, mas assim, o que eu quero dizer é, Igreja vai mais, ela não é desbalanceada. A fé e o amor tem que estar sempre juntos. Sempre. Um completa o outro. E o mundo está do jeito que está porque só quer amor, não quer a fé. As pessoas só querem o amor, não querem a fé. Entendeu? Não quer pagar o preço, não quer. Para a gente terminar, como nós já vimos, Paulo, quando fala da igreja de Tessalônica, nós vemos 3 virtudes fundamentais para que a igreja de Tessalônica fosse o que era e que são fundamentais também para que a nossa igreja hoje venha a ser como uma igreja de Tessalônica. Que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança. A obra da fé, o trabalho do amor e a paciência da esperança. São 3 coisas fundamentais para uma igreja ser uma igreja. Uma igreja com I minúsculo, ser uma igreja com I maiúsculo. De novo, não tem como ter um e não ter o outro. Tudo se completa. Por que tudo se completa? Porque se tem amor, tem fé. A gente já viu isso. Se tem fé, tem esperança. Eu não posso ter amor sem ter fé. E eu não posso ter esperança sem ter fé. Vamos por outro lado. Para eu ter esperança, o que eu preciso para eu ter esperança? De que nós precisamos para ter esperança? Fé. Certo? Para eu ter fé, eu tenho que ter amor. Para eu ter amor, eu tenho que ter fé. Para eu ter esperança, eu tenho que ter amor e fé. Amor, fé e esperança. Uma igreja não pode ter só amor. Porque para ter amor, ela precisa de fé. Uma igreja não pode só ter fé. Porque para ela ter fé, ela tem amor. E se uma igreja tem fé e amor, então ela tem esperança. Você conhece alguma igreja que tem amor, tem fé e não tem esperança? Você conhece algum crente que tem amor, tem fé e não tem esperança? Não tem como. Você conhece algum crente que tem esperança, mas não tem amor? Como que ela vai ter esperança se ela não tem amor? Como que eu vou ter esperança de que Jesus vai vir me buscar, porque Jesus prometeu, é a esperança nos altos e tal, se eu não tenho amor com o próximo? Quando Jesus fala que o maior mandamento é o amor, ela pode até ter, mas será que Deus tem com ela? Ela pode até dizer que tem, mas dizer uma coisa, você ter a outra. Eu posso dizer que eu tenho 3 carros na garagem, daí eu ter 3 carros na garagem é uma outra história. Eu posso até dizer que eu tenho esperança, mas se eu não tiver amor, eu não tenho esperança. Ou a minha esperança é uma coisa falha, eu contei uma história para mim mesmo e não tem gravidez psicológica? Tem esperança psicológica também. Tem fé psicológica também. E tem amor psicológico também, que é o amor do mundo. Ele fala que ele tem. Né? Incondicional. Ele fala que ele tem. E você vê muito isso na igreja. Ah, o amor, não, porque eu amo, porque eu faço, obra social, eu amo, tal. E a fé? Cadê a fé? Não tem fé. Se você tem amor e não tem fé, você e um kardecista não tem diferença nenhuma. Você e um budista não tem diferença nenhuma. Se você tem fé, mas não tem amor, você e um fariseu não tem diferença nenhuma. Os fariseus eram isso, eles tinham fé, mas não tinham amor.
Eles sabiam a lei de cor e salteado, mas eram incapazes de ajudar o samaritano que estava... Quem ajudou foi o samaritano. Mas era incapaz de ajudar a pessoa que estava lá no caminho, toda ruim lá. A fé, amor e esperança, elas têm que estar sempre juntas. Se você detectar que o nível de amor está caindo um pouquinho, corre e pede mais amor. Pede não, busca. Qual a diferença de pedir e buscar? Pedir você para, você pede e fica parado, né? Você vai no restaurante, certo? Você foi no restaurante, você quer comer alguma coisa, você pede pro garçom e você fica ali parado. Quando você busca alguma coisa, você tem que levantar do seu lugar e ir lá buscar. Então não pede a Deus, busca. Muitas vezes a gente acha que Deus é nosso, de novo, aquela analogia lá de Deus Pai e Deus Senhor. A gente acha que Deus é nosso garçom, a gente só pede a Deus. Fica lá paradinho, Deus, quero isso, Deus, não sei o quê, uma porção disso, uma porção daquilo. Não, Deus não é garçom. Levanta e busca. Deus está lá para servir, para te dar o que você quer, mas tem que levantar e tem que buscar. Você não tem que ficar parado pedindo e esperando. Sobre a fé, a virtude da fé, Tiago capítulo 2, versículo 18. Abre em Tiago capítulo 2, versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Versículo 19. A fé sem obras é morta, como o Tiago fala. Não é super amigos ativar. Tem igreja e tem crente que acha que é super amigos. Quem lembra do super amigos ativar? Lembra desse desenho? Passava lá de manhã e tinha, para quem não sabe, tinha um desenho de super-herói, Liga da Justiça, se não me engano, que tinha os super amigos. Eram dois irmãos, gêmeos, um menino e uma menina, que eles tinham um anel. E aí o poder deles só se revelava quando eles se juntavam. Eles faziam super amigos ativar, pá, aí dava um soquinho, o anel juntava, virava um super-herói. Tem crente que acha que é super amigos ativar. Eu tenho a fé, você tem o amor, vamos lá, aí, pronto, somos um só. Não, eu tenho a fé e o amor. Você tem a fé e o amor. E juntos somos uma igreja. E todos temos esperança. E todos temos esperança. Isso aí. De novo, sobre o amor, sobre a virtude do amor, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Nós já lemos mais de uma vez. Paulo fala do trabalho do amor. Amor tem que ter trabalho. Amor de longe não existe. Eu amo muito. A irmã falou assim, ela está no meu coração. As minhas orações, então, todos os dias. Mas eu nunca fui lá visitar ela. Então eu não amo. E o amor você precisa praticar, ó. Não é? A fé você precisa praticar. Por que relacionamento à distância é tão difícil? Porque está longe. Eu não pratico. Eu amo muito, mas a minha esposa está a 600 mil quilômetros. Vai chegar uma hora que não vai dar. Tem que estar juntos. Eu não posso falar que eu amo se eu nunca for lá ver. Amor tem que ter trabalho. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Trabalho do amor. Amor tem que ter trabalho. Se não tem trabalho, não é amor. E uma coisa interessante, e da paciência da esperança. Então, para ter esperança, tem que ter paciência. Terceiro ponto, a paciência da esperança. Esperança tem que ter paciência. Mas eu não tenho paciência. Cuidado com o que você vai pedir, porque o que produz paciência é tribulação. Então, meu conselho é, não peça paciência. Mas como que eu vou ter paciência? Não sei, dá um jeito aí, se vira, cultiva em casa. Não pede paciência, porque eu tive paciência de tribulação. Chegou para o pastor e falou, pastor, ora por mim para que Deus me dê bastante paciência. Tá bom, irmão, então eu vou pedir para Deus mandar bastante tribulação. Cuidado. Ela se espantou. Cuidado. A paciência é para essa hora. Mas aí então como que eu tenho paciência? Não sei, desenvolve aí. Cuidado, porque ele pede paciência e tribulação. Paulo fala que a paciência vem da tribulação. Mas a esperança, a paciência da esperança. O que significa a paciência da esperança? A paciência aqui é no sentido de perseverar. Você só pode ter esperança se você perseverar. Para você ter a esperança, você tem que perseverar nela. Tem que ser uma coisa constante, uma coisa diária. Tem que ser uma coisa
Não é, eu tenho esperança, mas é uma coisa distante, uma coisa meio longe, como se fosse uma caixinha que você coloca ali e esquece, sabe? Tipo, sei lá, uma poupança. Tem um dinheiro aqui, eu vou colocar na poupança e vou esquecer, a longo prazo. Bota ali e esquece. Não, esperança não é isso. Esperança é você perseverar. É todo dia você, não, minha esperança está em Cristo Jesus. A minha esperança está no Cristo, aquele que morreu por mim. A minha esperança está em Jesus, aquele que vai vir me buscar. Porque eu sei quem é a minha esperança. É todo dia, perseverar na esperança. Não é Não é só, esquecer, né? não é só ter a esperança. Eu tenho a esperança. Não, eu tenho a esperança de que um dia vai mudar. O mundo tem esperança de que um dia vai mudar. Não tem? Não, nós temos esperança. A pandemia vai acabar. Não, eu tenho esperança. A fome no mundo vai acabar. Não, eu tenho esperança. A paz em Israel e tal. Tá, mas o que você faz com essa esperança? Você persevera na esperança? Ou você só fala na esperança 2 vezes a cada 2 anos, quando tem a reunião da ONU, do G20, e aí todo mundo fala de esperança? Não adianta. Assim como falar só que tem amor, mas não praticar o amor não adianta, você só falar que tem esperança e esperança, que legal, não adianta. Perseverar na esperança, é a paciência da esperança que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Para nós finalizarmos, a igreja de Tessalônica, ela tinha amor, fé e esperança. Essas 3 coisas faziam com que a igreja de Tessalônica fosse uma igreja que amava, que se amava e amava com amor profundo. Um amor que eles praticavam. Um amor que ultrapassava todas as barreiras de comunicação da época e que chegava a lugares bem longe a sua fama de que era uma igreja que amava. E por que ela amava? Porque ela tinha fé e porque ela tinha esperança. Nós precisamos de amor, fé e esperança. Na mesma medida. Não pode descalibrar. A igreja de Cristo, a igreja com I maiúsculo, ela tem amor, fé e esperança na mesma medida. Se você acha que você tem mais fé do que amor, se você acha que tem mais esperança do que fé, ore e peça a Deus para que complete a sua medida de amor, fé e esperança. Tem que ser igual. Se for diferente, não vai sobreviver. Vai ficar capenga. E lembre-se sempre, para entrar no céu, não se entra capenga. Deus, ele é exigente. A barra de Deus é alta. Para entrar no céu, tem que ter amor, fé e esperança. Mas chegar lá no grande dia, mas Senhor, eu tenho fé e esperança, só faltou um pouquinho de amor. Não vai entrar. É um discurso duro, mas é um discurso real. Deus, ele é exigente. Lembre-se sempre, Deus é amor, Deus é Pai, Deus é graça, Deus é misericórdia, mas ele continua sendo Deus. Veja bem, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas ele continua sendo Deus. A primeira palavra é Deus. Então, não dá para negociar com Deus e falar, mas Deus, só faltou um pouquinho de amor, só faltou um pouquinho de fé, só faltou um pouquinho de esperança. Não vai entrar. A barra de Deus é alta. E veja bem, não pode ser motivo de decepção para ninguém, porque Jesus fala isso o tempo inteiro. A Bíblia fala isso o tempo inteiro. Então, no grande dia, quem não entrar não pode chegar e falar assim, mas ninguém me avisou que a barra era alta. Não, a barra é alta, Deus fala o tempo inteiro. É por isso que nós temos que buscar o caminho da santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Mas não é buscar o caminho, quem está no caminho vai. Não, é quem chegar na santificação. Não é quem está no caminho. Às vezes a gente tem a impressão de que quem vai entrar no céu é quem está no caminho da santificação. Mas estar no caminho é muito ambíguo. Quem está no caminho no início vai tanto quanto quem está no caminho no final, é injusto. Certo? É injusto. E um dos nomes de Deus qual é? Justiça. Ele é um Deus justo. Se ele é um Deus justo, ele não vai deixar entrar uma pessoa que está no início do caminho da santificação junto com uma pessoa que está no final do caminho da santificação. Mas e os galardões, e as obras, e as mansões celestiais, e o barraco celestial? Isso é para quem já chegou lá. Barraco. Tem gente que o barraco celestial. Eu quero morar no céu. Não importa se seja num barraco. Cuidado com o que você pede, é para a eternidade. Você vai passar a eternidade num barraco? Se eu fosse você, eu reclamaria dessa ideia. Fé, amor e esperança. Isso é o que a igreja precisa, isso é o que nós precisamos para que nós possamos
realmente ser a Igreja de Cristo com I maiúsculo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.